Então, o embaixador da China, ele ofendeu, ele xingou o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele disse que Eduardo Bolsonaro não vale nada, que Eduardo Bolsonaro ofendeu o povo chinês, que o Eduardo Bolsonaro é um desgraçado. O China ficou realmente uma fera. E por que isso aconteceu? O que é que Eduardo fez para deixar esse Bruce Lee de quinta categoria tão enfesado? É porque Eduardo Bolsonaro, ele fez um tweet, essa imagem que você está vendo aqui na frente, ó. E nesse tweet ele então corretamente responsabilizou a China por essa coisa de gripe chinesa. As pessoas ficam chamando de tal de coronavírus, mas o correto é chamar de gripe chinesa. Isso foi o motivo pelo qual o embaixador chinês ofendeu então o filho do presidente. Só que a gente vai tentar entender essa questão de China, governo chinês, comunista, socialista, vagabundos, porque quando a gente começa a entender como é que essa engrenagem funciona, então nós vamos conseguir ter uma visão melhor, o porquê dele ter ficado tão ofendido e ter ofendido o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, o caso da China é o seguinte: há cerca de 70 anos atrás, mais ou menos, Mao Tse-tung, a imagem dele está aqui, ó. Ele foi o fundador da República Popular da China. Então, Mao Tse-tung, ele militava em partidos de esquerda e depois de muitas lutas, batalhas e uma série de questões, ele conseguiu alcançar o poder e se tornou o presidente da China e o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Aqui na frente está aparecendo esse texto que ele explica um pouco aquela situação lá de 70 anos atrás. Basicamente, de maneira resumida, é o seguinte: lá em 1949, portanto 71 anos atrás, quando ele assumiu o poder na China, ele então se propôs a uma missão: a tirar a China da pobreza e do atraso. Então Mao, ele então criou um plano econômico. Esse plano econômico ele deu o nome de Grande Salto para Frente, que na verdade mostrou ser um verdadeiro retrocesso, mas esse foi o nome que ele deu, Grande Salto para Frente. E esse plano econômico que ele montou, que tinha por objetivo tirar a China e os chineses do atraso e da pobreza, acabou se revelando ser um desastre. Ele não só não retirou a China e os chineses da pobreza, como ainda condenou cerca de 20 milhões de chineses à morte, a morrerem de fome. Existem alguns estudos mais recentes, algumas pesquisas, números mais recentes, que situam não 20 milhões, mas provavelmente 70 milhões de chineses condenados a morrerem de fome. Então, diante desse quadro,
o que aconteceu? Aconteceu que o sujeito, ele não tinha escolha. Ou ele comia o que aparecesse, ou ele iria morrer de fome. Então, não se trata de uma lenda urbana quando se diz que lá do outro lado, lá na China, o cara, ele come cachorro, ele come escorpião, ele come, sei lá, mosquito, uma série de bichos estranhos. E entre esses bichos estranhos se inclui morcegos, que é o que está no meio de toda essa discussão de gripe, coronavírus, uma série de questões, está o morcego. Só que o que acontece é o seguinte, é que décadas mais tarde, quando a China ela conseguiu uma melhor situação econômica para o país e para o povo, e as pessoas tinham condições então de se alimentar melhor e de maneira saudável, já estava implantado em termos de culinária, por assim dizer, aquelas comidas estranhas, né? Escorpião, morcego, cachorro, uma série de coisas assim. E eles continuaram então a consumir tudo isso. E você é capaz de imaginar o que é que o organismo, o sangue, as vísceras, tudo desses animais em contato com o nosso corpo, as reações que eles são capazes de provocar? Para que vocês possam ter uma ideia, eu, na preparação aqui para este vídeo, eu peguei isso aqui, ó. Isso aqui, uma bula médica. Você está se tratando, você vai lá no médico, o médico passa uma receita para você e você vai comprar o remédio. Lá dentro da caixinha vem uma bula. Vem uma bula com uma série de informações. Você vai ver a dosagem que você vai tomar, o período que você vai tomar. Existem questões de idade, existem questões, por exemplo, no caso de uma mulher, se ela está grávida, se ela está amamentando. Então existe todo esse cuidado. E principalmente em todas as bulas existe aquele alerta para os efeitos colaterais. Então elas sempre dizem que em caso de efeitos colaterais, suspenda imediatamente o uso do remédio e procure o seu médico. Agora pense bem, se um remédio que saiu lá de um laboratório, que passou por testes, exames, vigilância, padrões sanitários, padrões de limpezas elevados, até chegar lá na farmácia para a gente comprar, ele tem tudo isso aqui de recomendações e de cuidados. Você imagine o que é você, como acontece lá na China. O cara vai lá em uma feira, vai lá em um mercado e tá lá aquele bando de bichos estranhos em cima de uma mesa qualquer lá, morcego, cachorro, gato, escorpião, mosca, tudo lá largado, sem cuidado nenhum, sem higiene nenhuma, tudo lá. E o cara vai lá, compra aquilo, come, e enfim, imagine o que é que isso tudo não iria acarretar em termos de danos para a saúde humana. Então, acontece que essa história de gripe, desse corona, não é coisa nova. Lá por volta de 2013, 2014, começou-se a ter uma desconfiança de que alguma coisa estava para acontecer, algo grave. Então, os médicos
alguns jornalistas, eles tentaram alertar a população chinesa, o governo chinês e as outras pessoas de que alguma coisa estava acontecendo e que seria muito grave. Só que o governo chinês, o comunista, socialista, vagabundo, ele fez aquilo que ele sabe e qualquer comunista sabe fazer melhor, que é censurar, proibir. Eles proibiram os médicos, os jornalistas de divulgarem qualquer tipo de informação que trouxesse uma luz negativa em termos de China e em termos de governo chinês. Proibido, vocês não vão divulgar nada. Inclusive um médico, ele foi obrigado mesmo a assinar um documento sob ameaça de que não tinha nada disso. Ele foi obrigado a fazer isso, contra a vontade dele, obrigado, senão ele ia passar 10 anos em alguma prisão lá na China, embaixo de trabalhos forçados. Isso porque é uma regra, é uma praxe entre governos comunistas. Eles gostam de dar a impressão e vende essa ideia de que o socialismo, de que o comunismo é o melhor sistema que existe. É perfeito, é bonitinho, é maravilhoso, é espetacular. Eles gostam de dar essa coisa. Comunista, socialista, eles se apegam muito a aparências, a fachada. Isso daí não é um privilégio apenas lá da China e dos chineses. Aqui no Brasil, ali por volta de 2013, 2014, tinha isso também no governo do PT. O governo do PT vendia aquela ideia de que o país estava maravilhoso, de que tinha muito emprego, de que a economia estava indo bem, de que o povo tinha comida à vontade, de que estava indo um espetáculo. As pessoas até diziam que queriam morar no mundo da publicidade do PT, porque aqui fora a realidade era outra. Aqui fora a realidade era desemprego em alta, empresas fechando, empresas quebrando, violência, recessão, pessoas querendo sair do Brasil para tentar a vida em outro lugar, porque as coisas estavam muito ruins, mas lá no mundo publicitário do PT era todo um espetáculo. A Alemanha Oriental, na verdade a Alemanha, quando ela foi dividida em duas, ali após a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho para frente, a Alemanha Ocidental capitalista desse lado, a Alemanha comunista socialista oriental desse lado aqui. A Alemanha Oriental, ela também vendia essa ideia de que aquela Alemanha era espetacular, era perfeita, tudo bonitinho, tudo funcionava, que você iria gostar de morar lá, de viver lá e tudo mais. Eles diziam que a outra Alemanha, a ocidental, era capitalista, era comunista, era do diabo, não valia nada, só tinha vagabundo lá que só pensava em dinheiro. Só que quando o muro de Berlim caiu, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, então foi mostrado para o mundo a realidade. A Alemanha Ocidental aqui, capitalista, progressista. A Alemanha Oriental, então, ela, ao passo que a Alemanha Ocidental estava muito bem, a Alemanha Oriental da propaganda era um desastre completo e absoluto. Então, essa questão de o comunista, o socialista, o vagabundo querer viver só de aparência, dá nisso. Porque no momento em que ele é confrontado, como aconteceu, Eduardo Bolsonaro confrontou o governo chinês, ele, na falta de argumento, quando a pessoa às vezes falta argumento, ela então, e ela sabe que ela está errada, ela então parte para o que ela sabe fazer, que é
xingar e ofender. E outra coisa, nós temos que parar com essa conversa, com essa história de esse negócio de coronavírus. Não existe coisa de coronavírus. O que existe é gripe chinesa. Ah, não, mas sabe o que é? Porque tem que ser politicamente correto, errado. Gripe chinesa, sim. Nada de ser politicamente correto, nada disso. Gripe chinesa, nada de coronavírus. Os chineses, eles, se eles fossem realmente, principalmente o governo chinês, se fosse realmente responsável, ele iria, ao invés de ficar cheio de sensibilidade, porque foi chamado a atenção pelo deputado federal Eduardo, eles iriam se preocupar em atender as pessoas, em cuidar das pessoas, tanto os chineses e outras pessoas em outras partes do mundo que sofreram e ainda estão sofrendo com essa doença, com essa irresponsabilidade do governo chinês. O governo que teve a chance de evitar tudo isso e não evitou porque ele estava simplesmente preocupado com a aparência. Para que vocês possam ter uma ideia, a imagem está aparecendo aqui, ó. 40 anos atrás apareceu aquela doença lá na África chamada Ebola, lá no Congo. Você nunca viu nenhum africano cheio de sensibilidade, cheio de não sei o que lá, cheio de reclamação. Não, mas você está dizendo que a doença é africana, veio aqui do meu país, veio do meu continente. Nunca. Ebola, doença da África, nunca houve mimimi nenhum. Um século atrás, ao final da Primeira Guerra Mundial, se espalhou aquela gripe, que por acaso, além de ser gripe espanhola, até hoje se fala gripe espanhola. Qualquer coisa que você for ver por aí, onde você pesquisar, onde você ler, onde você ver filme, documentários, o que você for ver, gripe espanhola. Você nunca viu espanhol nenhum cheio de sensibilidade, cheio de não sei o que lá. Não, mas pera aí, meu amigo, não fala que vamos inventar aqui um outro nome. Não, gripe espanhola. Só chinês, o governo chinês, comunista, socialista, vagabundo, é que fica com essa coisa de querer salvar as aparências, de viver de fachada e de vender ilusão, então, para o povo. Então, diga não a essa coisa de coronavírus, é gripe chinesa sim, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro está coberto de razão em ter responsabilizado o governo chinês. O governo chinês sim é culpado por essa coisa, por essa gripe infeliz. Tá bom? O vídeo nosso então de hoje termina aqui. O nosso recado é esse. Mais um pouco para frente eu vou fazer um outro vídeo para tratar especificamente dessa questão do morcego. Por que o morcego ele transmite tanta doença assim? Eu vou trazer um vídeo para abordar somente a questão do morcego. Por favor, dê o seu gostei, se inscreva aqui no canal, me dá uma força, porque é muito bom quando você se inscreve, quando aparece aquele gostei. Isso ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. É um canal pequeno, mas eu estou trabalhando e com a sua ajuda eu tenho certeza de que iremos pouco a pouco crescer. Está bem? Obrigado, tenha um excelente dia e até então o nosso próximo vídeo. Valeu!